Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer R$ 1 milhão. Como fazer, como fabricar. Não é pegar uma maquininha e lá e produzir, não. Vamos devagarinho aí que eu já vou mostrar como é que faz, tá? Bem, também isto aqui não é você vender uma coisa por 1 milhão, nem vender 1 milhão de coisas de R$ 1, tá? É só uma brincadeira, tá? Então, assim, eu vou apresentar aqui 7 dicas, tá? 7 caminhos ou 7 passos, e o passo número 7, o último, é o mais importante, tá? E foi meio que aleatório, não foi de nenhuma sacanagem que eu botei ele como sétimo, para você ir até o final para assistir, não. Mas você vai ver por quê, tem uma razão de ser, tá? Talvez seja o mais importante para você também. Ok, então, mas antes disso, tá, eu faço um parênteses aqui, tá, uma paradinha para você, então, se não me conhece ainda, eu sou Carlos Sampaio, eu sou especialista, consultor, educador financeiro, também sou profissional coach e te convido para se inscrever no canal se você não é inscrito. O ato de se inscrever faz com que você, então, receba a notificação de novos vídeos e continue acompanhando esses assuntos que fazem parte da vida nossa, extremamente importante, que é as finanças e os nossos comportamentos diante das finanças, como, por exemplo, ter uma mentalidade próspera e de riqueza, tá? Essa construção que anda junto. Bom, então tá aí, se inscreve, comente, compartilhe e conheça também um pouco mais no Instagram. Tá? Conheça, por fim, o meu curso de Finanças Pessoais, que é o curso que eu ensino a educação financeira em 4 pilares, tá? Desde o iniciozinho, comecinho e até você chegar num processo mais avançado de como controlar, como chegar à sua independência financeira. Muito bem, então vamos ver, tá? Como é que você faz R$ 1 milhão. Que pode ser 500, pode ser 1.200.000, pode ser, enfim. É um jeito de você pensar. Como é que funciona um planejamento, a mente, como é que é o pensamento para conseguir certos objetivos, como, por exemplo, esse financeiro que eu estou falando. Bom, a forma clássica, educativa, matemática, de fazer isso, poderia ser da seguinte forma, tá? Pode ser um método, então, vou começar por aqui, o 2 em 1, tá? 2 em 1 porque você vai pensar de duas coisas, tá? Você vai fazer duas coisas com um pensamento. É como, ou seja, o pensamento é como ter 1 milhão e fazer duas coisas, que é o hábito de poupar e o hábito de investir, tá? Se você tiver essas duas coisas, você está, então, começando a construir. Então, por exemplo, se você tiver, no exemplo aqui, R$ 25 por dia economizando, no mês você economiza R$ 750. Bom, então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que você faça disso um hábito, ou seja, todos os dias e todos os meses, tá? E fazendo isso, você, por exemplo, vai escolher, então, tipos de investimentos de longo prazo, tá? Longo prazo não é 1 ano, não é 5 anos, é mais de 10 anos. Então, esses investimentos com com essa categoria de longo prazo, eles rendem mais. Então, você vai ter hoje, nós estamos em 2020, novembro de 2020, só para se posicionar, tá? Você poderia fazer com um tipo de investimento que pagasse, por exemplo, 0,64% ao mês, que é 8% ao ano, mais ou menos, com juros compostos, que é outro aliado nesse processo. Então, se você tiver este valor, essa taxa de juros, e você quer ter 1 milhão, você vai calcular numa calculadora financeira, tá, para facilitar, qual é o tempo que precisa. Eu já fiz aqui, posso dizer que você vai precisar, então, de 354 meses ou 29 anos. Tá aí a conta. Então você tem R$ 1 milhão poupando R$ 25 por dia. R$ 25 por dia faz você, então, ter 1 milhão. Poderíamos parar o vídeo aqui, mas eu quero ir mais. Tem mais coisas para a gente ver. Então aqui, antes de pular para a próxima fórmula, seria a fórmula número 1. Então, fórmula 1, 2, 3. Fórmula número 1 é essa. Antes de ir para a fórmula número 2, tá? Tem 4 segredos nessa fórmula. Primeiro, é o segredo dos juros compostos, que é juros sobre juros, ajudando você. O segundo segredo é o tempo. Então, o tempo que você precisa com esse valor. Então, quanto maior o tempo, tá, menor o valor guardado. Quanto maior o valor guardado, menor o tempo. Essa é a correlação. E os dois que eu falei no início, né, o 2 e 1, que é o hábito de poupar diariamente e o hábito de investir regularmente todos os meses, tá? Ou diariamente, até se você quiser construir dessa forma também é possível. Bom, então tá aí. Fórmula número 2, tá? Fórmula número 2 pode ser até uma brincadeira, mas termina sendo um fato importante para a gente pensar. É você fazer esse 1 milhão jogando na loteria.
tá? E por que eu falo isso? Porque milhões de pessoas fazem dessa forma, ou seja, tem esse desejo, tá, de fazer dessa forma, de chegar nesse objetivo. No entanto, aí tem alguns erros. Primeiro erro que eu vejo, né, é você, por exemplo, para você ganhar, muitos têm que perder, tá? E então eu não acho que isso seja um processo ecológico, né? Então eu fico meio de lado dessa ideia por conta desse ponto. Os outros pontos são de quem busca esse caminho. Primeiro, é um jeito fácil, é um jeito, digamos assim, de baixo risco, descomprometido. E aí, bom, essa facilidade, claro que esses pequenos valores também, se forem somados, eles teriam sendo grandes e poderiam ser investidos. Então, se isso é um vício de fazer regularmente, cuidado, porque aí você pode estar botando dinheiro fora. Mas, independente disso, tá? Se você fizer isso, o que acontece é que se você investe, você busca isso, você leva a sério, o que pode acontecer com o tempo é o seguinte: se você não tem uma mentalidade de riqueza, tá? Como acontece com grande parte dos ganhadores, você perde tudo que, se você ganhar, então você conseguiu depois de algum tempo, enfim, você ganhou e você chegou, passou algum tempo com esse prêmio, você perde. A maior parte dos resultados que a gente acompanha mostram que as pessoas, depois de algum tempo, perderam tudo que ganharam e voltaram ao seu ponto de origem, tá? Então, isso é a importância de fazer de outras formas que vão criar dentro de você uma mentalidade de riqueza. Então, para a próxima fórmula que eu vou falar junto com isso, está a mentalidade de riqueza, tá? Bom, passamos da Fórmula 1, que é você fazer aquelas contas que eu falei, juros compostos, guardar todo dia, todo mês, a segunda loteria, e agora é você fazer um plano para você alcançar esse objetivo, que vale, na verdade, para outras metas também, em termos de valores, em termos de outros desejos e outras realizações. Bom, então, vamos lá para os 7 passos ou as 7 dicas. A primeira delas, que eu coloquei na ordem aqui, é você ter, então, definir qual o motivo, o porquê que você deseja, o porquê que você quer ter esse 1 milhão, por que você quer fazer 1 milhão, ou 800, ou 500, enfim, por que você quer isso, qual é o motivo. A importância do motivo é que o motivo é a energia, né, que vai dar, então, foco, que vai dar aquela vontade de você perseguir esse caminho, de ter disciplina e de ter dedicação para essa jornada. Então, primeira coisa, qual o motivo? Escreva qual o motivo, sinta esse motivo. Bom, eu vou fazer isso porque as coisas que eu quero que aconteçam, que eu sinto importantes, são essas. Então, aí você tem um motivo. Quando você tem um motivo, a segunda dica é o seguinte: você vai saber qual é o objetivo. O motivo é aquilo, é a razão de ser. E o objetivo, tá, é a coisa em si, a meta. Tá? Então você vai ver, bom, eu quero alcançar 1 milhão, essa é a meta. O porquê, na primeira questão do 1 milhão, é as coisas que você vai fazer com ele. Então, qual é o objetivo? Tá? É 1 milhão. Esse objetivo, então, você vai, tendo ele definido, você vai fazer um plano para alcançá-lo. Como é que você vai fazer essa jornada? Então, surge aí o comprometimento com o objetivo em que você atua diariamente, você vai fazer o seu plano e vai perseguir, que pode ser aquele início que eu falei ali, de poupar todos os dias, por exemplo. Tá? Bom, então aí estamos no segundo passo. O terceiro passo é saber de que depende só de você. Só você está comprometido. Esse tipo de desejo, de meta, ele não, se depende de outras pessoas, você não pode ter, então, esse comprometimento 100%. Então, é só seu. Por que eu falo isso? Porque se é só seu, você vai então ter que ter um cuidado maior com as distrações e com as pessoas que estão à sua volta. Se forem pessoas que pensem muito diferente de você, você tem aí então algumas barreiras, você vai ter que administrar e para não perder o foco, para saber que isso depende de você, que você está comprometido e que você vai alcançar. Então esse é o terceiro passo importante. O quarto é um passo assim muito, como se diz, feijão com arroz, quando a coisa é simples, né? É você reduzir os seus gastos, né? Corte gastos. Quanto mais você diminui, mais valor você sobra para poder investir e fazer investimentos, então, que farão renda, né? Farão renda com os juros compostos, como a gente fala sempre que tem oportunidade como essa aqui. Então, corte gastos para que sobre mais, para que você invista mais. O quinto passo, então, é ganhe mais. Bom, óbvio, né, que ganhar mais é
tem que estar na lista. Então, se você é assalariado, ganhe mais tendo um plano no seu trabalho, um plano defina para você quanto que você deseja ter em um ano, em 6 meses, em 2 anos, qual é a sua progressão de trabalho, quais as perspectivas, quais as áreas, supondo que você esteja fazendo aquilo que você gosta. Trabalhe isso, faça com que os seus chefes, enfim, definam, saibam que você tem objetivos, que você tem valor. Então, você cria uma meta de progressão. Então, isso de forma geral, tá? É uma forma para você não esquecer. Você não está lá para ser só um executor, tá? Então, é esse o mundo das empresas. Se você tem oportunidade de ainda expandir isso em termos de assalariado, você pode também, talvez, negociar um tempo, um meio turno, um meio expediente, que você possa, nessa outra parte, fazer uma renda que compense aquilo que você não consegue aumentar dentro da empresa, enfim. São, digamos, algumas conjecturas aí para você pensar. Se você é um autônomo, você tem o seu negócio, então tenha também um plano, tenha uma meta e persiga ela de forma crescente do tamanho que você queira. Tá? Coloque isso no papel, assim como todas as empresas fazem, não importa o tamanho. Você é um autônomo como se você fosse empresa, você é a empresa. Tá? Bom, então essa é o quinto passo. O sexto passo é investir. E invista, tá? Invista como hábito, não investir esporadicamente, não investir de uma forma meio que assim descomprometida. Não, invista habitualmente e invista. Então, onde investir? Invista naquilo que você goste e naquilo que você conheça, principalmente isso, tá? Não faça aquele investimento porque é simples ou porque custa menos, enfim, não faça isso. Você estude, tenha conhecimento e aí você faça o investimento. Esse é o sexto passo. E o sétimo, que eu falei no início, que é o mais importante, eu vou falar agora. O sétimo é que eu até fiz um vídeo há um tempo atrás que se chama como mudar alguma coisa na sua vida em 21 dias. O sétimo é acorde mais cedo. Acorde mais cedo, 1h30, 2 horas, e tenha um ritual de despertar. Isso vale para esse objetivo que nós estamos trabalhando hoje de como fazer 1 milhão, como para fazer qualquer coisa que você tenha um sonho, um desejo. Bom, e acordar mais cedo, o que você vai fazer? Bom, a primeira coisa, acordar e saia da cama, né? Saia, porque ali não é o lugar de você, então, começar a trabalhar somente, ali é o lugar de dormir, tá? Saia e faça, primeiro, uma meditação. Fique 30 minutos parado e fique sentindo acalmando sua mente, tranquilizando e fazer esse contato consigo mesmo. O segundo ponto, então, você vai, depois desses minutos, 20, 30 minutos, você vai fazer o seguinte, você vai escrever as suas metas. Você tem metas para, enfim, as suas 5, 2, 3, 10 metas. Você vai escrevê-las todos os dias por 21 dias. Isso é digamos, uma indicação do Brian Tracy, tá? Que eu já mencionei outras vezes, que faz parte de uma mudança de reorganização mental. Quando você faz isso por um período e repetidamente e escrevendo, você alcança um processo mais rápido de transformação dentro dos seus neurônios, dentro do seu cérebro. Tá? Então, faça esse movimento de escrever. Então, primeiro, acorde, conecte consigo, depois escreva, então vem essa parte mais espiritual, depois mais a mental, e depois você vai fazer, então, de escrever, você vai fazer, então, o diário do dia, sua agenda do dia. O que você vai fazer no dia? Então, basicamente, essas duas coisas, agenda do dia, e por fim, você vai fazer algum exercício físico. Um exercício físico que pode ser uma esteira, uma caminhada, uma corrida, alguma aeróbica que você prefira, para mexer com o seu aspecto físico. E depois segue a rotina trabalhando. Bom, basicamente isso, inclusive, são lembradas as figuras do Jim Carrey, da Oprah, do Will Smith, e Carlos Sampaio, que acorda também às 5h30 todos os dias. Tá? Bom, então faça isso, essa é a sétima dica. Com isso você está alinhando então o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo espiritual e também o seu mental. Então você tem os corpos mais alinhados, você está mais de acordo com aquilo que você deseja, com essa integração você tem mais chance de alcançar seus resultados. Basicamente é isso então, concluindo.
Tá? Concluindo, nós vimos que como então se organiza a sua mente para você fazer R$1 milhão, tá? E passando então por algumas formas. A Fórmula 1 é a forma clássica de guardar R$25 por dia, pode ser 20, aí leva mais tempo, pode ser R$10, enfim, guardar um valor por dia, um valor por mês. A segunda fórmula é você tentar a loteria, que é aquilo que eu já falei ali, que talvez não seja a forma mais aparentemente fácil de fazer e difícil de alcançar o resultado. A terceira é esses 7 passos, tá? Que são: tem um motivo, tem um objetivo, depende só de você, elimine os gastos, aumente a renda, invista e acorde mais cedo. Tá? Era isso então, e espero que tenha sido importante para você fazer essa reflexão e essa mudança, e também entenda como é que se consegue e como é que se atinge R$1 milhão, tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!